Fundos federais. Onipresentes, mas incompreendidos. Desvendando a história, a complexidade e o futuro de um dos instrumentos mais controversos da administração pública brasileira. O ponto de partida para nossa análise é uma confusão de termos. A literatura técnica e as normas de direito público referem-se a uma vasta gama de fundos, muitas vezes sem uma caracterização legal precisa, o que gera frequentes confusões, mesmo entre especialistas. Essa vasta gama inclui tipos como fundo de natureza contábil, fundo financeiro, fundo rotativo, fundo fiscal, fundo especial, fundo orçamentário, fundo de repartição de receitas, fundo de incentivo fiscal e fundo por designação. Para construir um mapa conceitual, fazemos uma distinção essencial. De um lado, temos os fundos especiais, que são um instrumento clássico com conceito legal da Lei nº 4.320/64, sendo produto de receitas especificadas vinculadas a objetivos ou serviços. Estes se subdividem em natureza contábil e natureza financeira, e são o foco central da análise. Do outro lado, estão os fundos atípicos, que, apesar do nome, não se enquadram na definição de fundo especial. Eles incluem instrumentos de repartição de receitas, como o FPE e o FPM, incentivos fiscais, como Finor e Finan, e os chamados fundos que não são fundos, que, na verdade, são entidades como FNDE e FND, ambos autarquias. O DNA de um fundo especial é regido pelo artigo 71 da Lei nº 4.320 de 1964, que define: constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 8 características fundamentais definem esse instrumento: as receitas especificadas, com fontes de recurso definidas em lei, os gastos vinculados, recursos usados apenas para objetivos definidos, a vinculação a um órgão, não possui personalidade jurídica própria, estando ligada à administração direta. A execução orçamentária, despesas ocorrem via dotações na Lei Orçamentária Anual, LOA. A contabilidade particularizada, normas peculiares de aplicação, meios adicionais de controle, exigindo prestações de contas específicas, e a preservação dos saldos, que, se não utilizados no ano, se transferem para o exercício seguinte. Precisamos entender as duas naturezas, a distinção entre fundos de natureza contábil e financeira. Embora as definições regulamentares sejam confusas, a distinção funcional é crucial. Fundos de natureza contábil têm foco no patrimônio, operando com ativos como moeda e títulos, destacados do Caixa do Tesouro. Suas operações típicas são imobilizações temporárias com retorno, como empréstimos, aquisição de títulos ou prestação de garantias. Exemplos incluem o Fundo de Garantia à Exportação, FGE, e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES. Já os fundos de natureza financeira têm foco no orçamento, lidando com dotações e recursos do Caixa Único do Tesouro. As operações típicas são gastos sem retorno direto ao fundo, como investimentos e custeio de programas públicos detalhados na LOA. Exemplos são o Fundo Nacional do Meio Ambiente, FNMA, e o Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN. A trajetória histórica dos fundos passou por 3 fases. O período embrionário, 1902-1966, viu o uso pontual e antigo, com o Fundo Naval 1932 sendo citado como o mais antigo fundo programático, e a Lei nº 4.320 estabelecendo o primeiro referencial estável. Seguiu-se a fase de difusão, 1967-1987, a era de ouro dos fundos. Houve grande proliferação como ferramenta de descentralização e agilidade, tendo como marco legal o Decreto-Lei nº 200/67, que abriu caminho para a criação de fundos especiais de natureza contábil para órgãos autônomos. Por fim, veio a fase de restrição, pós-1988, uma reação aos excessos, onde a Constituição de 1988 impôs controles rígidos, exigindo a ratificação dos fundos existentes.
Os fundos, portanto, deixaram de ser um ente híbrido e foram enquadrados como simples unidades orçamentárias. Vamos do abstrato ao concreto, analisando o caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FND. Para entender o ciclo de vida e os passivos de longa duração, este é um caso exemplar por 3 motivos. Primeiro, ele era um fundo por designação. Embora fosse chamado de fundo, ele era, na verdade, uma autarquia federal com personalidade jurídica própria, o que ilustra a confusão terminológica. Segundo, ele oferece um ciclo de vida completo, desde a criação, em 1986, passando pela operação, até a extinção e o complexo processo de liquidação. Terceiro, o seu impacto financeiro é mensurável, com a liquidação final envolvendo valores concretos e expressivos. O caso do FND foi uma longa despedida, a linha do tempo. Passaram-se 14 anos entre a extinção legal do fundo e a quitação de seu principal passivo financeiro. Em 1986, o FND foi criado pelo Decreto-Lei 2288, com natureza autárquica federal e finalidade de prover recursos para investimentos e apoiar a iniciativa privada. Em 2011, ocorreu a extinção legal, pela Lei nº 12.431, onde a União sucedeu o FND em seus direitos e obrigações, determinando-se o processo de inventariância. Em 2017, 6 anos após a extinção, iniciou-se a inventariância, regulamentada pelo Decreto nº 9.052. Finalmente, em 2025, ocorreu a quitação do passivo principal, com a formalização do acordo com a Caixa Econômica Federal para ressarcimento de cotas e dividendos. O caso do FND ilustra o labirinto da liquidação, custos e complexidade da inventariância. A extinção de um fundo é um processo longo, caro e burocraticamente complexo. Houve um atraso crítico. O processo só foi regulamentado em 2017, 7 anos após a extinção formal. Isso gerou a necessidade de orçamento específico. Em 2018, foi necessária a criação da Ação Orçamentária OEB7, encargos decorrentes da extinção do FND, com uma dotação de R$ 83 milhões apenas para custear o ressarcimento de cotistas e outras despesas do processo. Além disso, houve complexidade administrativa. Mesmo extinto, o FND Senap 20 ainda era tratado como uma autarquia que necessitava de descentralização de recursos por meio de Termo de Execução Descentralizado, TED. A conclusão é que a estrutura do fundo gerou um passivo administrativo que persistiu por mais de uma década após seu fim legal. Chegamos à conta final, o custo concreto de um passivo de longo prazo. Avalia-se o valor final pago pela União, como sucessora do FND, a Caixa Econômica Federal para a quitação de cotas e dividendos, formalizado em 2025, foi de R$ 817.820.194,64. É crucial notar que não houve desembolso do Tesouro. O pagamento foi realizado com ativos do próprio fundo, evidenciando um montante de capital de grande porte que permaneceu imobilizado por décadas. A resolução do passivo foi celebrada pelo governo como um marco de eficiência na gestão pública. A quitação com a Caixa, o último grande cotista, abriu caminho para o encerramento definitivo da inventariância, que iniciou em 2017. O caso FND aponta um caminho para a racionalidade, recomendações para o futuro dos fundos. A análise histórica e os desafios evidenciados apontam para a necessidade urgente de uma reforma conceitual e normativa. As recomendações, baseadas nas conclusões de Sanches 2002, incluem definir uma taxonomia clara, estruturando legalmente categorias mutuamente exclusivas, como fundos programáticos, contábeis, de garantia ou de transferências legais, para acabar com a ambiguidade. Proibir fundos na administração indireta, pois a criação de fundos em autarquias e fundações apenas aumenta a burocracia e dificulta o controle. Corrigir títulos impróprios, adequando a nomenclatura de entidades como FNDE para refletir sua real natureza, que é de autarquia. E, crucialmente, aprovar a lei complementar prevista no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal, para estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos. Em conclusão, a experiência acumulada converge para um princípio fundamental. Fundos federais devem ser instrumentos de exceção, não a regra. A criação de um fundo deve ser a última e não a primeira opção. A criação ou ratificação de um fundo deve ser vedada quando: primeiro, seu programa de trabalho puder ser executado diretamente pelo órgão supervisor. Segundo, suas receitas próprias não atingirem 50% das receitas totais. E por último, quando suas finalidades puderem ser alcançadas pela simples vinculação de receitas a um objetivo, sem a necessidade de criar toda a estrutura de um fundo.